Olá, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas do maior time de Minas Gerais, onde já de cara, família, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês as palavras do meio atacante Tassiano, que concedeu entrevista coletiva lá no Bahia, onde ele falou, durante a entrevista coletiva sobre o adversário da partida, que será o Cruzeiro. E também fez elogios ao atacante Gilberto, jogador que lá no Bahia era considerado ídolo. Agora eu vou colocar na tela para vocês as palavras do Tassiano. Só que antes, família, não se esqueça, deixem aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora escutem o que o Tassiano falou sobre o Cruzeiro. É o terceiro melhor visitante e, além disso, tem alguns colegas que vocês vão reencontrar lá. Por exemplo, o Gilberto, que foi seu ex-companheiro e ídolo da torcida. O que fazer para não perder mais 3 pontos em casa e como segurar Gilberto num lugar que ele tem bastante familiaridade? É um jogo difícil, né? Um adversário muito forte, né? Como você falou, é o terceiro melhor visitante, né? Vem fazendo uma campanha boa no brasileiro, mas a gente está em casa, a gente precisa desse triunfo, né, para que a gente possa sair de perto daquela situação ali desagradável, né? E sobre o Gilberto, um grande jogador, né, eu conheço muito bem, né, o clube também sabe do jogador, mas é cada um do seu lado, né, eu defendendo o meu pão, ele defendendo o dele, né, e que a gente possa sair com esse triunfo. Pergunta de Douglas Santana. Bahia e Cruzeiro estão passando por um jejum de triunfos, sendo que o esquadrão necessita vencer para respirar na tabela. O que fazer para a equipe possa superar esses desafios e acabar com a sequência incômoda? Acho que é manter o nosso foco, manter o que a gente vem fazendo nos treinamentos, né? Tivemos uma evolução grande nesses 2 últimos jogos, né? Manter esse equilíbrio também, né? Que eu sei que a gente, com a nossa torcida em casa, a gente é muito forte, então a gente precisa muito desses 3 pontos e junto com o nosso torcedor, todo mundo junto, a gente, se Deus quiser, vai conseguir. Olha só, família, outra situação que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é sobre o lateral direito Leonardo Godoy, jogador que pertence ao Estudiantes da Argentina, tem 28 anos de idade e, segundo o jornalista César Luiz Merlo, estaria na mira do Cruzeiro. E eu até falei para vocês, trouxe aqui alguns detalhes de que o Estudiantes gastou uma grana preta com o jogador há anos atrás para contratá-lo. E como ele ainda tem vínculo com o Estudiantes, não seria uma contratação barata, o que impossibilitaria qualquer tipo de investimento do Cruzeiro. Até porque o Cruzeiro não faz esse tipo de investimento. E quando for fazer, eu duvido muito que seja um atleta de 28 anos de idade, quase completando 30 anos. E eu vou colocar agora na tela para vocês o que o jornalista Thiago Fernandes da TV Bandeirantes falou sobre este assunto. Ele fez suas apurações e mandou a real sobre a possibilidade dele ser reforço do Cruzeiro. No México, num lateral do Estudiantes. Isso, Vai virar, não vai virar? O que você apurou? Então, eu apurei recentemente. O Cruzeiro até fez uma consulta pelo Leonardo Godoy, lateral direito, 28 anos e que tem contrato com Estudiantes até dezembro de 2024. Só que depois de fazer essa consulta, o Cruzeiro entende que o Estudiantes pede um dinheiro muito elevado pela liberação do jogador. Eu até tentei descobrir quais eram os números solicitados pelos argentinos, mas não me passaram esses valores. Só que o valor é muito elevado e hoje o Cruzeiro não pensa em contratá-lo, a não ser que exista uma mudança em relação aos valores para a situação do Leonardo Godoy, que é um lateral direito de 28 anos. O Cruzeiro busca ainda um jogador para essa posição, pensando na próxima janela de transferência do futebol brasileiro. Muito bem. Gente, deixa eu dar um recado para vocês aqui. Por último, família, eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês as palavras do Hugão, representante cruzeirense lá na TV Alterosa, onde ele manda real sobre a situação do goleiro Rafael Cabral, onde ele manda a real sobre a situação das críticas que a torcida do Cruzeiro tem feito à nossa diretoria. E uma delas, que também me chama bastante atenção, é falar que a diretoria do Cruzeiro não está fazendo um bom serviço, que a diretoria do Cruzeiro não está fazendo investimentos. Isso aí não é verdade. E o Gão respondeu estas críticas da torcida no pé da letra. E eu estava lá assistindo, separei este recorte para vocês e achei muito importante estar compartilhando aqui no nosso canal. Escutem o que o Hugão falou ao vivo, defendendo a nossa diretoria e também mandando a real sobre o goleiro Rafael Cabral.
As minhas críticas são pontuais e sobre técnicas, exatamente sobre críticas técnicas sobre o jogo. Eu acho que o Rafael Cabral não está no bom momento mesmo, não tenho nada contra o Rafael Cabral, pelo contrário, sempre que eu encontro ele é muito solícito, eu acho ele um grande cara, espetacular, certo? Não uso nomenclaturas, deixo isso para a questão da rivalidade, não vou jamais xingar um jogador assim, sabe? Faço minhas piadas assim sobre o ataque do Cruzeiro, mas não estou denegrindo a imagem de ninguém, estou fazendo do momento, sabe? E eu acho que nós temos que encontrar assim um recurso para o setor ofensivo do Cruzeiro, talvez a possibilidade de um falso 9, né? Não sei. Vê aí como é que o Anderson do Atlético, que veio do Atlético Paranaense, pode aí ser no gol do Cruzeiro também, né? Porque eu realmente estou muito preocupado com isso. Amanhã pode ser que de repente o Rafael Cabral, ele estoure, arrebente, tipo assim, cara que vira baita de um goleiro, paredão mesmo e tal. No momento não me passa confiança. E aí as pessoas vão me cobrar na rua, tá vendo? Você pediu a cabeça do Rafael Cabral, não pedi cabeça de ninguém. Eu pedi para sentar num banco um pouquinho pra gente poder ver outras possibilidades, que é uma coisa mais do que natural dentro do futebol. Coisa mais do que natural. E é assim que a coisa acontece, é assim que grandes jogadores aparecem. Pode ser também num momento desse difícil que grandes jogadores também se revelam nesse momento. A gente não, por exemplo, naquela situação do Murilo, em que o Mano Menezes chega a usar o Henrique na zaga, arrancada aí, vai para um título, por exemplo. Não adianta também você vir e falar assim, Gão, mas você pediu a cabeça dele. Pelo momento, porque eu sou passional, sou torcedor do Cruzeiro, tá ligado? Aqui dentro bate um coração enorme, azul celeste, bate um coração enorme. Investimento. Hoje o resultado do Cruzeiro é o seguinte, salários em dia. Toca da Raposa 2, toda reformada praticamente, com campo sintético ficando pronto esse mês. Ou seja, 2 estruturas para treino. Temos sim um time competitivo. Está passando por um momento ruim, mas a gente vê jogos contra o Flamengo, a gente vê jogos, por exemplo, contra o Atlético no Campeonato Mineiro. Até nesse clássico também foi um time competitivo, né? Pela proporção do jogo, não há algo que se reclamar em relação a isso, não. O resultado fica chateado, né? Depois de muita briga, 2 dos últimos 3 jogos em casa devem ser no Mineirão. Depois de muito brigar com o Mineirão, com uma condição favorável ao Cruzeiro. Número de sócio torcedor do Cruzeiro crescendo. Cruzeiro protagonista na questão da Liga, porque ele não concordou com a imposição da cláusula de garantia do Flamengo e deve migrar agora para o futebol forte, tá? Recorde de audiência nos jogos entre Cruzeiro e Flamengo, que foi brutal nesse sentido assim. Ativos se valorizando, como William, Marlon, Vital, Bruno Rodrigues, todos esses com o Cruzeiro sendo dono ou do passe inteiro ou de parte de coisas. E o principal de todos, suspensão do STF de execução em caso de pena trabalhista de empresa do mesmo grupo, que seria aquela condição de você ser solidário à dívida de algumas partes da associação, né? Então são coisas, principalmente o caixa controlado, receitas e despesas, coisas que vêm funcionando na parte de gestão. E eu acho que em campo as coisas vão funcionar em breve. Mas você tá passando pano para a gestão do Ronaldo. Cara, gestão eficiente é uma coisa. Senão eu vou ficar criticando tudo aqui e eu não gosto de ficar criticando coisas sem sentido. E na parte de gestão, o Cruzeiro nesse ponto tá indo muito bem. Até porque tudo que prometeram pra gente, até agora cumpriram. Voltamos pra Série A, estamos com ativos importantes e agora, meu amigo, é torcer pro time deslanchar no Campeonato Brasileiro. Meninos... Agora, família, vou me despedir de vocês. Eu espero de coração que tenham gostado do nosso trabalho. Ultimamente não tá tendo tanta notícia, mas a gente se esforça para nos mantermos conectados com vocês. Já deixem aqui o seu gostei e também se inscreva. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!